E aí a gente vai comemorar 15 anos da Igreja Betânia aqui na cidade de São Leopoldo. E ao longo desse mês, a gente vai trabalhar alguns temas voltados para a igreja, pensando um pouquinho sobre por que a gente reúne como igreja, para que a gente reúne como igreja, como que a gente deve reunir como igreja, como deve ser o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Então, nós vamos cada domingo tratar um assunto diferente, mais voltado para a questão da igreja. Também nos nossos grupos de comunhão, os nossos grupos cultivo, nós vamos trabalhar temas voltados a respeito da igreja também. Que igreja a gente quer ser, né? Que igreja nós estamos nos transformando nela, ou somos, ou queremos continuar sendo. Então, esses vão ser os temas que a gente vai trabalhar durante o mês de setembro, nos grupos durante a semana. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Isso precisa ser a base de tudo aquilo que a gente vai fazer. A gente não pode fazer as coisas tirando da nossa cabeça como é que deve ser, porque nós temos uma norma, nós temos um meio de se fazer as coisas. A gente precisa pensar sobre isso. E aí isso vale para a nossa vida pessoalmente, já que a igreja somos nós juntos, né? O conjunto da gente junto vira a igreja. Português totalmente errado, mas a ideia é essa aí. Queremos e precisamos continuar sendo uma igreja contextualizada com o seu tempo. Não adianta a gente pegar as coisas que estão escritas na Bíblia e não fazermos a ponte para aquilo que a gente está vivendo hoje, para os nossos dias, para a nossa realidade, para as nossas necessidades. Queremos ser uma igreja acolhedora, vamos trabalhar isso no nosso terceiro estudo. Precisamos viver de fato aquilo que Jesus propôs, do amor, da aceitação, de estar junto, de empatia. E aí a gente vai pensar a respeito disso, porque nossa cultura, ela não é uma cultura acolhedora. Nossa cultura hoje é uma cultura individualista e a gente é influenciado por isso de várias maneiras diferentes. Então a Bíblia vem mostrar para a gente como que a gente pode superar esse individualismo. Queremos ser uma igreja relevante para a cidade, não queremos só resolver os nossos problemas internos, não queremos só pensar naquilo que a gente precisa, mas a gente precisa olhar para a cidade. Se Deus colocou a gente aqui na cidade de São Leopoldo, aqui na região do Vale dos Sinos, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Deus quer que a gente trabalhe aqui, a gente seja usado por Ele aqui para ser relevante aonde a gente está, e queremos ser uma igreja envolvida no alcance dos povos. Nós sabemos que o Evangelho é para ser pregado aonde nós estamos e até os confins da terra, e Deus convida a gente para participar disso, independente de aonde nós estamos, de quantas pessoas somos. Então, ao longo desse mês, nos nossos grupos, a gente vai trabalhar esses temas aqui. Se você ainda não participa de um grupo, você pode me procurar, pode procurar o Bruno, pode procurar o Tiago, a Abigail também, para você se informar a respeito de um grupo que seja mais adequado para você participar, dentro do seu perfil, dentro do local onde você mora, alguma coisa assim, para a gente poder estar junto, pensando a respeito disso. Que igreja nós queremos ser? Que igreja nós estamos construindo? Que igreja nós precisamos trabalhar para continuar sendo? E nos domingos nós vamos trabalhar a nossa série Transforma, porque a igreja transforma. E a gente precisa pensar de várias maneiras como que, sendo igreja, nós participamos das transformações no mundo, e como que a igreja também pode participar das transformações na nossa vida. A igreja transforma a sua vida, a igreja transforma a vida de alguém, e a igreja transforma a sociedade. Então, nos domingos nós vamos pensar dentro de temas específicos o que transforma a partir da igreja, a partir da nossa postura como igreja. E aí a ideia é a gente tratar alguns assuntos práticos que pode levar a gente a algumas ações, ou a corrigir alguns padrões de pensamento, ou a tomar algumas decisões que vão fazer com que você faça parte da transformação. Não só você seja transformado pela mensagem do Evangelho, mas você faça parte da transformação da vida de outras pessoas. Algumas coisas que a gente faz na vida de maneira geral, a gente faz por conta de modelos ou por conta de exemplos. E às vezes a gente faz algumas coisas a partir de maus modelos.
Seja porque a gente imita esses maus modelos, eles vão acontecendo, repetindo tantas vezes para a gente, que a gente acaba aderindo àquilo, a gente acaba copiando aquilo e pensamos que isso precisa ser ou é a única maneira da gente de fato viver do jeito que a gente vive. Seja porque às vezes a gente vai para o outro extremo. Às vezes, querendo fugir de um mau exemplo, de um mau modelo, de um problema específico, a gente corre o risco de ir tão longe daquilo ali que a gente começa a viver aquilo que a gente também não deveria viver num outro extremo. Podemos até validar esses extremos, a gente trabalhou alguns desses extremos nas nossas séries do mês passado, mas isso também é prejudicial. Como pastor, eu faço isso também. O Elias, na hora que ele estava falando aqui na ministração, comentou sobre a ideia do pastor ladrão, né? Essa é uma ideia recorrente da nossa sociedade. A gente sabe o que normalmente as pessoas pensam a respeito de pastor. A gente, às vezes, até pensa isso, o Mateus não, mas os outros são. E a gente vai construindo isso na cabeça da gente. E eu, como pastor, eu sei que normalmente as pessoas pensam isso. Já conversei, já falei isso com vocês, que volta e meia alguém me pergunta a profissão e eu fico na dúvida. O que é menos pior, pastor ou advogado? O que eu respondo para eles aqui agora que vai ser menos assustador para a pessoa, porque a gente sabe normalmente o que as pessoas pensam. E eu confesso para vocês que por causa da imagem, por causa da maneira como alguns maus pastores, que infelizmente é uma minoria que faz mais barulho do que a maioria, porque essas coisas que a gente vê acontecendo na televisão, isso não é a regra, é a exceção. Só que é tão feio, é tão desgastante para a imagem, é tão absurdo que isso aconteça, que quando a gente vê, a gente choca e pensa que isso é que acontece. Então, por causa da maneira como a imagem do pastor fica desgastada, e eu sei o que as pessoas normalmente pensam a respeito do pastor, eu também faço e tomo algumas atitudes de ir para um outro extremo, de ir para uma outra ponta da balança, e que também é tão prejudicial quanto. E que quando a gente pensa que a atitude de um pastor, ela não influencia só a sua própria vida, mas ela influencia a vida da comunidade, ela influencia a vida das pessoas que participam da igreja, e influencia a vida de pessoas que não participam da igreja também, porque muitas vezes vocês replicam as coisas que tem aqui na igreja, o que vocês aprendem, o que vocês escutam, ou aconselhamentos pelos quais vocês passam, vocês replicam isso para outras pessoas. Então, as decisões que eu tomo como pastor não são decisões que afetam somente minha vida. Afeta a comunidade e isso vai reverberando de maneira geral. E aí, às vezes, para me distanciar de um problema, de uma má imagem, eu acabo indo para um outro extremo. E um desses assuntos que normalmente eu vou para outro extremo e a gente como igreja vai para outro extremo é quando a gente vai falar sobre dinheiro. Dinheiro é praticamente um tabu quando se pensa a respeito de igreja. Dinheiro, ele vai trabalhar na nossa mente praticamente uma repulsa quando a gente associa dinheiro com a questão de igreja. E dinheiro é um problema para a gente também, por diversos motivos. Se você parar para pensar comigo, os problemas mais complexos de se resolver, os problemas mais prejudiciais, às vezes, para um casamento, os problemas mais prejudiciais para relacionamentos, os problemas mais prejudiciais para a gente com a gente mesmo, tem a ver basicamente com dois tipos de pecados: sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro. Se você pensar em grandes arrependimentos que você tem na sua vida, você vai descobrir que, provavelmente, talvez 90% das vezes, ou é questão de sexo, ou é questão de dinheiro. Isso faz com que a gente tome decisões na vida da gente que pode estragar a vida da gente para sempre, ou por um bom período de tempo. E se você parar para pensar, esses dois maiores problemas são dois problemas que são tabus.
São dois assuntos que a gente evita conversar sobre eles, a gente tem dificuldade de trabalhar isso, a gente não fala sobre isso com naturalidade. Às vezes a gente, quando fala escondendo, fala com palavras que não são exatamente as palavras que definem as coisas em si. E aí, justamente por a gente não conseguir conversar sobre isso, não conseguir tratar a respeito disso, isso acaba se tornando um problema para a vida da gente. E aí, olha só, tem 7 anos que eu estou pastoreando a igreja aqui em São Leopoldo. Em agosto agora fez 7 anos que eu mudei para cá. Eu já aconselhei e conversei com pessoas, vocês que estão aqui, ou muitos que estão aqui, e pessoas que não estão aqui, sobre praticamente todo tipo de pecado e tentação. Tem um pecado ou tentação que nesses 7 anos que eu estou aqui, nunca ninguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso conversar com você a respeito desse pecado. Ganância. Nunca alguém chegou para mim e falou assim: eu sou muito ganancioso e eu preciso que você me ajude com isso. Pastor, eu sou avarento e eu preciso que você me ajude na minha avareza. Sexo já aconteceu, pecados menores na nossa concepção de tamanhos de pecado já aconteceu, pecados maiores já aconteceu. Mas ninguém nunca chegou para mim e falou sobre ganância. Ou me pediu um conselho, como que eu posso ser uma pessoa menos gananciosa ou menos avarenta. Você sabe por quê? É interessante que quando a gente pensa sobre a questão da ganância, nós normalmente damos nomes bonitos para a ganância. Normalmente a gente fala: não, eu sou precavido, eu sou cauteloso. Na verdade eu não sou ganancioso, eu sou um bom administrador. Eu sou prudente na maneira como eu lido com as minhas finanças. Eu sou uma pessoa prevenida, eu penso antes de agir. Nós damos nomes bonitos para a ganância. A ganância é um pecado muito difícil da gente identificar na gente mesmo. Embora seja uma tentação muito forte, com a qual a gente lida a vida inteira, quer a gente tenha consciência, quer a gente não tenha consciência que a gente está lidando com isso. E quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê Deus falando bastante sobre isso. Deus fala sobre o dinheiro e sobre qual deveria ser o nosso relacionamento com o dinheiro praticamente o tempo inteiro. Desde o início, desde o Gênesis, a gente vê Deus falando a respeito dessas coisas, e até o Apocalipse a gente vê Deus falando como que é que o homem estaria lidando com o dinheiro no fim de todos os tempos, quando Jesus fosse voltar, quando as coisas fossem ser restauradas, como que isso estaria sendo trabalhado com a gente. E a Bíblia fala sobre a importância da gente, por exemplo, contribuir para que o Evangelho possa ser pregado. Da gente contribuir para que igrejas possam ser plantadas, para a gente contribuir para minimizar a diferença social que existe entre pobres e ricos, para a gente melhorar a vida das pessoas. A Bíblia fala bastante sobre isso. Agora, quando a Bíblia fala sobre dinheiro, na verdade, dinheiro não é a principal questão. Dinheiro não é o principal motivo ou a razão principal desse assunto ser tão trabalhado na Bíblia. A razão principal pela qual a Bíblia trata sobre dinheiro é porque dinheiro tem a ver com a sua devoção. Dinheiro tem a ver com a sua adoração. Dinheiro tem a ver com a sua vida espiritual, com a sua espiritualidade, com a maneira como você se relaciona com Deus. E o principal adversário de Deus, pelo seu coração, o principal adversário de Deus pela sua atenção, não é o diabo. Porque eu tenho certeza, ou quase certeza, que ninguém aqui nessa noite chegou na igreja pensando assim: puxa, eu estou na dúvida se eu devo adorar a Deus ou devo adorar o diabo, se eu devo ficar com Deus mesmo, se o diabo é mais legal, se eu devo fazer aquele sacrifício de bode que o diabo está pedindo, ou se eu vou só na igreja mesmo cantar algumas músicas. A gente não tem esse tipo de conflito.
Isso não está sendo trabalhado no seu coração. Você não acordou hoje de manhã pensando nisso. E a grande maioria, com exceção de algumas pessoas meio doidas por aí, a grande maioria das pessoas, elas não pensam se elas vão adorar a Deus ou o diabo. O diabo não é o principal competidor de Deus em relação ao seu coração ou em relação à sua devoção. O dinheiro é. E é por isso que a Bíblia fala tanto a respeito do dinheiro e da maneira como a gente lida com o dinheiro. E aí a principal questão que aflige a gente é: será que eu deveria colocar minha confiança plenamente em Deus? Ou será que eu preciso confiar no meu salário? Ou será que eu preciso confiar no dinheiro que eu tenho guardado, minha reserva, minha poupança? Ou na minha aposentadoria? Ou nas coisas que eu adquiri, nas coisas que eu comprei? Essa é a principal luta que é travada dentro do nosso coração. Isso é que de fato aflige a gente, às vezes o resto da vida, às vezes o tempo inteiro. E olha como que Jesus ele trabalhou essa questão. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24, para quem quiser abrir. Nós vamos projetar também. Para a gente pensar um pouco a respeito disso. E aí depois nós vamos pensar na igreja. Lá em Mateus 6, 24, isso aqui é uma parte do Sermão do Monte, talvez o sermão mais importante que Jesus pregou quando ele esteve aqui, um sermão de direcionamento, um sermão norteador para os discípulos dele. Tem então um determinado momento, mais ou menos na metade do sermão, a gente está na metade, é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, registra todo esse sermão. Na metade do sermão, Jesus, ele, com seus discípulos reunidos lá, ele fala isso aqui para eles: ninguém pode servir a dois senhores. Aí você vai pensar assim: eu não preciso servir senhor nenhum, né? Eu vivo num país livre, a escravidão foi abolida há 130 ou 40 anos atrás, e isso aí não faz sentido para a nossa realidade. O ser humano, por causa do pecado, por causa do nosso erro lá atrás, ele se tornou essencialmente escravo. Nós somos essencialmente escravos. Nós não temos mais como viver aqui, até o dia que Deus vai restaurar todas as coisas, livres. A questão é, o que nos escraviza? Então Jesus ele vai falar sobre isso. Ele não fala que ninguém pode ficar sem servir. A gente tem que servir alguma coisa na vida da gente. Mas Jesus fala: você não tem como servir dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará. Porque aí o conceito de servir está diretamente relacionado com o conceito de dedicação. Está relacionado com como é que você vive a sua vida e pensa a sua vida. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra versão fala as riquezas, e talvez alguma versão de vocês aí pode estar aparecendo a palavra mamon aí, que é uma palavra estranha ao nosso vocabulário, mas é a palavra grega que Mateus ele usa nesse texto aqui, porque é a divindade do dinheiro, a divindade das riquezas no mundo antigo. E aí eles personalizaram essa divindade. Aí se a gente lembrar de uma mensagem que eu preguei há uns 4 meses atrás sobre você servir Plutão, né, que é o nosso planeta, que a Bíblia usa esse tipo de recurso, é o jeito deles expressarem a maneira antiga de personificar essas coisas. Mas na verdade, Mamon é o dinheiro, as riquezas, são os bens, são as coisas que você pode comprar com o seu dinheiro. Então, existe dentro da gente uma tensão. Em quem nós vamos confiar? Quem nos dá segurança? Quem traz para a gente sensação de proteção? Porque, essencialmente, o que se busca em um Deus, em uma divindade, é isso.
Desde os tempos antigos, quando as pessoas resolviam adorar qualquer tipo de divindade, eles estavam querendo buscar proteção. Eles queriam que o Deus do mar, adorar o Deus do mar, para que eles pudessem navegar e o mar não afundasse o navio deles. Eles queriam adorar ao Deus Sol, para que o Sol não queimasse as plantações deles todas. Eles adoravam a deusa Terra, Gaia, para que a terra pudesse produzir coisas e eles pudessem alimentar. Essencialmente, uma divindade, ela é procurada ou ela é requisitada porque a gente confia que aquela divindade vai de alguma maneira cuidar da gente ou proteger a gente. Então a questão que Jesus está colocando aqui é justamente essa tensão. Em quem a gente confia que vai nos proteger? No dinheiro, seja o que a gente tem, seja o que a gente quer ter, ou a gente confia em Deus? Porque em quem a gente confiar é a quem nós vamos nos dedicar. É a quem nós vamos aplicar o nosso coração em servir, porque sabemos que servindo essa divindade, ela vai proteger a gente, ela vai resguardar a gente de qualquer tipo de problema. E quando Jesus ele fala isso porque ele ama a gente. Quando Jesus fala isso para os discípulos dele, ele está falando isso por amor. Ele está falando isso porque ele deseja que a gente confie no nosso Pai Celestial. Ele deseja que a gente confie em Deus, que Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso cuidador, Deus é aquele que vai garantir para a gente que a gente tenha o nosso sustento. Jesus, na verdade, ele quer a nossa total devoção e a nossa total atenção e dedicação, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe. E as coisas que ele então vai colocar na Bíblia para a gente a respeito do dinheiro, a maneira como a gente deve lidar com o dinheiro, tratar com o dinheiro, ele vai fazer justamente porque ele sabe que essa é a melhor maneira de, a vida inteira, a gente ter segurança e ser cuidado por ele. E aqui a gente tem duas áreas, ou dois comportamentos, que nos levam a essa tensão dentro da gente, se a gente vai confiar em Deus ou se a gente vai confiar nas nossas riquezas. Consumir ou acumular. Essas são as duas tensões constantes que lutam dentro da gente com relação ao dinheiro. Se você é uma pessoa mais voltada para o consumir, se você tem isso como o foco, o alvo principal, você vai ser uma pessoa que transforma tudo o que você ganha em consumo. O seu dinheiro vira coisas para sua casa, o seu dinheiro vira um carro, o seu dinheiro vira móveis, o seu dinheiro vira eletrônicos, o seu dinheiro vira comida, o seu dinheiro vira passeios. Você está consumindo o dinheiro. Todo aquilo que você ganha, você utiliza para poder consumir. Se por outro lado você é uma pessoa do acumular, você é uma pessoa acumuladora, você é a pessoa do e se. Você é aquela pessoa assim, e se eu ficar doente? E se eu perder o meu emprego? E se eu tiver um problema? E se alguém precisar? E aí você vai juntando dinheiro, porque você tem medo de alguma coisa ruim acontecer, você está sempre e para nada ruim acontecer, você está sempre precavido, você está sempre prevenido e você juntou o dinheiro. E aí é interessante, pensando sobre o consumidor, e sobre o acumulador, é que normalmente um critica o outro, né? Não é assim? Quem é consumidor critica o acumulador e fala assim, olha que absurdo, fica só guardando dinheiro, né? Não vai levar nada para o caixão, né? Daqui não se leva nada, a gente tem que gastar, você é um... Aí às vezes o consumidor chama ele de avarento, o acumulador de avarento. Já o acumulador critica o consumidor, gasta tudo que ganha, né? Não pensa no futuro, você não é precavido e não sei o quê. E quando essas duas pessoas casam, caos que não vira, porque você tem um querendo gastar, consumir, o outro acumular, a tensão que não acontece.
Acontece às vezes nos nossos debates filosóficos, quando a gente senta com os amigos e a gente para de falar bobagem, resolve dar uma filosofada sobre a vida, e você coloca a sua postura sobre essas duas questões. Se você é um consumidor, aí você vai pensar sobre temos que aproveitar a vida, porque o dinheiro é para gastar, não sei, você é um acumulador, não, porque a gente tem que ser precavido, precisamos cuidar. A tensão, ela existe o tempo inteiro. Agora, tanto o consumidor quanto o acumulador são dois lados da mesma moeda. Tanto um quanto o outro vivem como se Deus não existisse. Tanto um quanto o outro vivem como se Deus não fosse cuidar. Tanto o consumidor quanto o acumulador vivem na ganância. A ganância, ela pode se manifestar de uma maneira, ou ela pode se manifestar de outra maneira. E aí você vai poder identificar qual que é a sua tendência em uma dessas duas situações. E aí, como eu falei antes, ganância é praticamente impossível de ser vista no espelho. Você não acorda e você olha para o espelho e você fala, puxa, como eu sou ganancioso. A gente acha essa palavra feia. A gente acha essa palavra, ela faz parte daquelas palavras ruins no nosso vocabulário que a gente quer afastar da gente de qualquer maneira. Ganância é o pensamento de que tudo que existe é para mim. Tudo que eu ganho é meu, e o que eu não ganhei deveria ser meu também. Tudo eu preciso ou para consumir agora ou para consumir depois, dependendo de em qual dessas posições você se encaixa. Agora, a chave para a gente romper com a ganância é a gente entender que Deus é o nosso mestre e não o dinheiro. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso provedor, Deus é aquele que de fato vai cuidar da gente, e não a nossa capacidade de ganhar para gastar ou ganhar para acumular. E você pode romper com a ganância quando você permite que Deus direcione as suas finanças. Quando você aceita a maneira de Deus de fazer as coisas, você consegue romper com a ganância. Você consegue combater a ganância. A ganância, para ela ser combatida e você romper com ela, você precisa tomar algumas atitudes práticas para isso. E quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que existem 3 palavras que podem ajudar a gente a nortear uma maneira da gente sair e deixar de ser uma pessoa gananciosa, seja em qual dos lados da moeda você normalmente está, e seja você pode ser até um ganancioso equilibrado que fica no meio termo das coisas, mas se você tem problema com a ganância, você vai ter problema com a primeira palavra das 3 palavras que a gente tem aqui: dar, poupar e viver. Essas 3 palavras, elas podem resolver o seu problema com a ganância. Elas podem resolver o seu problema com a avareza. O seu problema em servir ao dinheiro ou servir ao Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que a Bíblia nos orienta a dar uma parte do dinheiro que a gente recebe, e a gente faz isso de várias maneiras. A gente faz isso dando uma parte para a igreja, a gente faz isso dando uma parte para pessoas necessitadas, a gente faz isso socorrendo emergencialmente pessoas que de repente precisam do nosso socorro, a gente faz isso disponibilizando as nossas coisas. A Bíblia fala também que a gente precisa poupar. Se você lê o livro de Provérbios, por exemplo, a parte que fala sobre a formiga e faz a comparação com a formiga, Salomão fala, vai olhar como que a formiga vive, preguiçoso, para você entender que ela, nos tempos em que há produção, ela vai lá, ela trabalha, ela colhe lá o alimento dela e ela guarda, porque ela sabe que não vai ter tempo bom o tempo inteiro.
Né? A formiga naquela época já vivia mais ou menos como a gente vive no Brasil hoje. Momentos de grande crescimento, momentos de crise. E a gente agora está no momento de crise, parece que talvez a gente vai conseguir romper agora e crescer mais um pouco, mas a Bíblia nos ensina a poupar, a Bíblia nos ensina a tratar isso de maneira sábia. E a Bíblia nos ensina a viver com aquilo que a gente ganha. Inclusive para ter prazer também. A Bíblia, ao contrário do que às vezes a gente imagina, que a Bíblia só quer o nosso mal, a Bíblia quer que a gente seja sofredores aqui nessa terra para pagar todos os nossos pecados que a gente cometeu. A Bíblia fala, por exemplo, Isaías 55:2, fala: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que é pão e naquilo que não te alegra, naquilo que não te satisfaz? Então, Deus também deseja que a gente se satisfaça com aquilo que a gente recebe. Talvez para a gente entender e identificar um pouco melhor, a gente poderia trocar as palavras aqui. Dar, acumular e consumir. Acumular e consumir não é um problema quando a gente faz isso a partir da maneira como Deus nos orienta a usar o nosso dinheiro. Acumular e consumir não se torna um Deus para a gente, ou não nos faz gananciosos, quando a gente faz isso da maneira que Deus nos orientou a fazer. E aí, pensando numa sugestão bíblica, somada com uma sugestão dos economistas aí que pensam sobre uma maneira boa de você lidar com o seu dinheiro, a gente chega nessa equação. A Bíblia nos ensina a dar 10% do que a gente ganha. É o que chama dízimo. Os economistas nos ensinam: poupa 10% do que você ganha. Não gasta tudo o que você ganha, vai guardando, faz uma aplicação. Ontem no nosso estudo bíblico aqui da igreja, nós tivemos a oportunidade de ver boas maneiras da gente aplicar o nosso dinheiro de forma saudável, equilibrada, para a gente, pro resto da vida, não passar grandes apertos e quando chegar no final da vida ter o dinheiro para a nossa aposentadoria de maneira saudável também. Comprar os remédios, né, Rinaldo? Que o Rinaldo falou ontem lá, que tem que comprar um monte de remédio quando fica velho, né? Então, a gente tem as orientações para isso. E consumir 80%. Que aí você pode, alguma parte dessa, consumir imediatamente, alguma parte dessa consumir um pouco mais para frente, dentro de um planejamento que você tem de comprar coisas maiores. Mas a Bíblia nos ensina a fazer isso. E quando a gente faz isso, a partir da perspectiva de Deus, a gente rompe com a ganância. A gente rompe com a avareza, seja de que forma que a avareza se manifesta. Então, voltando para o nosso texto, quando Jesus ele fala sobre isso, a razão pela qual Deus nos dá essas orientações é porque Deus ama a gente. É porque Deus se interessa que a gente tenha uma vida equilibrada enquanto a gente está vivendo aqui. E Deus deseja a nossa devoção. E Jesus sabia que ou a gente ia se devotar a Deus, ou a gente ia se devotar às nossas coisas. Ou a nossa devoção estaria no Senhor, e o nosso senso de proteção estaria nele, ou o nosso senso de proteção estaria nas nossas coisas, na nossa capacidade de adquirir coisas. Então olha como é que Jesus continua na mesma pregação, tratando dessa situação, para a gente poder pensar essas maneiras práticas. Lá no versículo 31, Jesus vira para os discípulos e fala assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, o que a gente vai fazer. Não se preocupe, não se preocupe. Olha por que Jesus está dizendo isso. Ele não deseja que o dinheiro tire a nossa paz. Ele não quer que a gente vá para a cama pensando sobre isso, que a gente vá trabalhar pensando sobre isso, que a gente venha para a igreja pensando sobre isso, que a gente encontre com o nosso cônjuge em oportunidades boas de estar junto, e isso tire a paz do marido ou da esposa, que isso atrapalhe o relacionamento do pai com o filho. Jesus não deseja que isso aconteça. Ele não quer que isso seja uma preocupação e que isso ocupe a nossa mente, que isso vá consumindo a gente. Não se preocupem. Não se preocupem. E aí Jesus continua.
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus não quer que a gente viva como um pagão. Jesus não quer que você viva uma vida como se Deus não existisse, porque esse é o conceito do pagão. O pagão é aquele que ele tem as outras divindades, ele não acredita em Deus, no Deus criador de todas as coisas. Ele constrói divindades para ele, ou recebe divindades construídas. Ou seja, Jesus ele fala, essas pessoas sem Deus é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, se devotam a essas coisas, vivem buscando essas coisas, focam a sua vida nessas coisas. E Jesus não quer que você viva uma vida como se Deus não existisse. Porque às vezes a gente acredita que Ele existe, mas a gente vive como se Ele não existisse. Jesus ele quer corrigir esse tipo de coisa. E aí quando Jesus fala sobre isso, Ele não está preocupado com dinheiro. Jesus está preocupado com a gente. Ele está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com restabelecer o mundo como ele deve ser, como ele deveria ter sido, se o pecado não tivesse tomado conta. E aí Jesus diz, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe. A pergunta é, você confia nisso? Você confia que o seu Pai Celestial sabe das coisas que você precisa? E que Ele tem poder para cuidar de você? Você confia nisso? Você acredita nisso? De fato, é assim que você olha para Deus como um Pai, cuidador, provedor, que está sempre preocupado em fazer o melhor possível para os filhos? Essa é a imagem que você tem de Deus. Então, Jesus deseja que a gente confie em Deus como Pai. Esse é o desejo dele. E aí ele diz, não está dizendo, disse, busquem, pois, em primeiro lugar. Com o que você completa isso aqui hoje? Na prática, quando você toma as suas decisões, quando você faz as escolhas de vida que você faz, com o que você completa essa frase aqui? Você confia em Deus? Se a resposta for não, se você não confia em Deus, você vai colocar aqui consumir ou acumular, que é o que basicamente a gente faz. Uma dessas duas coisas, raramente as duas juntas. Se você não confia em Deus, você completa essa frase de alguma maneira em que consumir ou acumular seja a palavra que define a maneira como você escolhe viver a sua vida. Agora, se a sua resposta for sim, se você confia em Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você confia em Deus, que Ele vai acrescentar todas essas coisas, você vai colocar o reino dele em primeiro lugar. E quando Deus ele propõe isso para a gente, Ele está preocupado com a gente. E aí a Bíblia ensina para a gente, você dá primeiro, você poupa depois, e você gasta o resto. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia nos ensina a respeito do dízimo, ela diz que o dízimo são as primícias. É a primeira coisa que você faz quando você recebe. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, Jesus, ele é diferente da gente hoje, ele era uma pessoa assim, ficar vigiando a contribuição das pessoas. Tem um momento que eles estão lá no gasofilácio. Gasofilácio é aquela caixinha que tem lá no fundo da igreja, com um espacinho para você colocar o dinheiro. O gasofilácio deles naquela época não era discreto,
como o nosso. Eles tinham um gasofilácio grandão, com a tampa inteira aberta, ele não tinha só um bocalzinho para você colocar o envelope, e as pessoas depositavam o dinheiro deles dentro do gasofilácio. Tem um dia que Jesus ele chega lá no templo, e ele encosta perto do gasofilácio, e ele fica observando as pessoas fazendo a fila e colocando o dinheiro dentro do gasofilácio. Se eu fizesse isso hoje, acho que vocês não iam gostar muito, vocês iam se sentir um pouco desconfortáveis. Pretendo não imitar Jesus nesse comportamento dele. Mas ele fez. E quando Jesus está olhando para eles fazendo aquilo ali, chega um momento que uma viúva coloca o dinheiro dela, que traduzindo para dinheiro de hoje, seria equivalente a 15 a 20 centavos. Foi a contribuição daquela viúva. E quando Jesus olha para aquilo ali, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, ela deu mais do que os outros. Porque os outros dão do que sobra. Os outros consomem, poupam, e se sobrar, eles dão. Se sobrar, eles contribuem com o que só. Agora, como eles eram muito ricos, os primeiros que Jesus estava observando lá, sobrava muito. O cara, ele não dava conta de consumir tudo, ele já tinha poupado bastante. Aí dava grandes quantidades, e aí isso enchia os olhos, né, dos sacerdotes do templo na época, eles ficavam todos felizes. Mas Jesus sabia que eles estavam invertendo a situação. E aí Jesus fala assim, ela deu mais do que todos os outros. Porque ela não deu daquilo que estava sobrando. Ela deu do que ela tinha. Porque essa é a ordem que a Bíblia apresenta para a gente. Você dá, você poupa e você consome. Porque Deus é o seu mestre. Porque Deus é o seu provedor. Deus é que cuida de você. E não você mesmo, não a sua capacidade de ganhar dinheiro, ou a sua capacidade de acumular dinheiro, ou a sua capacidade de gastar ou não gastar de maneira sábia ou não sábia o seu dinheiro. Eu fui ensinado a fazer assim desde criança. Nasci numa igreja biblicamente saudável, graças a Deus eu não tenho traumas espirituais de pastor que roubava o dinheiro, de gente que enganava, de coisas assim. E eu fui desde criança ensinado a fazer desse jeito. Desde criança ganhava mesadinha, semanadinha ali dos pais. Eu tinha que dar o dízimo. Para mim isso nunca foi um problema, isso nunca foi uma coisa... Para mim todo mundo fazia isso. É óbvio que todas as pessoas fazem isso. E tive ao longo da minha vida essa educação. Você dá, você poupa e você consome. E graças a Deus, por causa disso, duas coisas nunca aconteceram comigo. Eu nunca passei necessidade, ou um momento de não ter, e eu sempre fui devoto a Deus. Nunca houve um momento em que o dinheiro atrapalhou minha devoção a Deus. Nunca houve um momento em que um melhor salário, uma melhor condição de vida, ou uma melhor oportunidade de ganhar mais e ter mais me atrapalhou de fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. De assumir o ministério que Ele me chamou para viver nele. Por causa disso. Não porque eu sou bom. Não porque eu tenho uma consciência espiritual maior. Porque desde pequeno eu fui ensinado que eu não posso servir o dinheiro. Que eu preciso servir Deus. E que Deus, de alguma maneira, e ao longo desses anos Ele tem feito isso de várias maneiras diferentes, Ele vai prover aquilo que eu preciso. Ele vai cuidar de mim. E isso seria ótimo para você. Se você pudesse experimentar e você pudesse viver isso também. Eu sei que muitos ainda não fazem isso. Por várias razões. E eu sei que isso é uma fraqueza da nossa igreja. Como igreja, a gente tem um nível de arrecadação muito mais baixo do que o normal, do que a média das outras igrejas. E eu acho que boa parte disso é minha culpa como pastor. Por aquilo que eu estava falando com vocês no início, de a gente ver tanta coisa ruim acontecendo, que a gente quer ir para o outro extremo e parece até que nem dá o seu dinheiro que... para nem ter a possibilidade de falar. E às vezes,
a gente começa a ter problema por causa disso. E seria ótimo se você conseguisse viver isso, se você conseguisse sentir isso. Mas a gente pode mudar isso. Você pode tomar a decisão de talvez hoje, talvez amanhã, sentar com seu marido, com a sua esposa, se você é solteiro, sentar com você mesmo, lá no seu quarto. E você tomar algumas decisões em relação a isso. Estabelecer isso como uma atitude sua. Estabelecer isso como um padrão de vida, como uma maneira de encarar as coisas. E você pode orar para Deus. Você pode apresentar isso diante de Deus. Você pode falar assim: Deus, o teu reino primeiro, o meu reino em segundo, a tua vontade em primeiro, a minha vontade em segundo, a maneira do Senhor em primeiro, a minha maneira, se ela for compatível com a maneira do Senhor. Você pode orar isso para Deus. Deus, me livra da avareza, me livra da ganância, me dá confiança, me ajuda de fato a acreditar que o Senhor é que cuida de mim, que o Senhor é que me sustenta, que o Senhor de fato está preocupado comigo. E aí, pensando sobre a nossa igreja, e aí se você faz parte dessa igreja, a minha proposta é que a gente faça isso juntos. É que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus juntos. Da maneira como a gente tem feito, e que se você faz parte dessa igreja, você gostou da maneira como isso tem sido feito. Isso está fazendo bem para você, para a sua vida com Deus, para a sua vida espiritual, para a maneira como você está enxergando as coisas. Você está sendo abençoado pela maneira que a gente tem feito as coisas. Então, se você faz parte dessa igreja, eu queria convidar você para a gente poder passar a fazer isso junto, para a gente poder ser parte da expansão do reino, da melhor maneira que a gente puder, da maneira mais ampla que a gente puder, da maneira mais rápida que a gente conseguir, a expandir isso. E aí que você possa dar aqui a parte que você precisa dar. E aí a gente, como conselho da igreja, pensando sobre isso, a gente desenvolveu uma expectativa que a gente tem para a nossa igreja. Nós queremos, como igreja, criar uma cultura de contribuição, que é uma coisa que a gente ainda não tem. A nossa contribuição oscila muito, a nossa contribuição ela tem muitos altos e baixos, além de os altos nunca ser o que deveria ou poderia ser. Mas que a gente passasse a ter uma cultura de contribuição, para a gente ter segurança financeira como igreja, como comunidade local, para que a gente possa ter um ministério excelente, pensando em todas as coisas, desde o nosso ambiente, que pode ser melhorado e muito, nosso próximo alvo é a gente poder ter cadeiras melhores, para a gente poder manter e ter coisas melhores aqui, para momento de louvor maravilhoso que a gente teve agora, para a gente conseguir ter espaços adequados para todas as coisas que a gente poderia desenvolver, que hoje a gente não desenvolve, porque a gente não tem ambiente adequado para poder fazer isso. Então, para a gente poder ter um ministério excelente, integral e autossustentável. Mas o ter não é o fim disso. O ter não é vamos ter e aí ficamos felizes quando a gente tem, porque a gente quer ser uma referência em transformação de vidas. A gente tem sido, na medida que a sua vida tem sido transformada pela igreja, a gente pode alcançar muito mais gente. A gente pode alcançar muito mais pessoas aqui onde a gente está, na cidade que a gente está, na região que a gente está, e a gente pode alcançar muito mais gente através de plantação de outras igrejas, investindo na vida de outras pessoas que vão sair daqui e vão para outros lugares para plantar outras igrejas e fazer aquilo que a gente tem feito aqui em lugares que a gente não tem como alcançar. Isso é um sonho que eu tenho para a nossa igreja. Isso é algo que quando eu olho para a gente, para as coisas boas que Deus tem nos dado aqui, que eu penso que Ele pode dar essas coisas em outros lugares. Quando eu olho para a nossa realidade no Rio Grande do Sul, a gente sabe isso, e volta e meia a gente repete isso, somos o estado menos evangelizado do Brasil.
somos um estado que tem cidades ainda sem igrejas, ou com uma, duas igrejas em toda a cidade. E às vezes próximo da gente aqui, cidades que, segundo o censo, 100% da cidade não tem nenhum evangélico na cidade. A gente pode ser uma referência de transformação de vida nessas cidades também. É isso que eu sonho, essa é a minha expectativa para a gente como igreja. De uma maneira fácil da gente lembrar, de uma maneira bacana da gente resumir isso, dar, ter e ser, isso transforma. Dar transforma você, porque pode resolver o seu problema com a sua avareza, com a sua ganância, pode repriorizar as coisas e de fato colocar Deus como Deus da sua vida, como mestre da sua vida, e pode te ajudar a lidar com o acumular e com o consumir de maneira sábia, de maneira saudável, da maneira como de fato precisa ser para a gente ter uma vida equilibrada, para a gente poder não ficar preocupado com o dinheiro, mas o dinheiro servir para a gente, para as coisas que a gente normalmente gostaria que ele servisse, para que a gente pudesse ter uma vida adequada, a gente pudesse sair para comer coisas boas de vez em quando com a família, pudesse tirar férias legais com a família, porque a gente conseguiu administrar bem o nosso dinheiro, e aí isso ser bom para a gente, ao invés de ser fonte de briga, de preocupação, de confusão. Isso também transforma a vida de outras pessoas que a gente pode alcançar com a mensagem do Evangelho. Dar, ter e ser, isso transforma. E é o que eu queria que a gente abrisse o nosso mês de aniversário da igreja pensando a respeito disso aí. Como é que a gente pode reorganizar a nossa maneira de lidar com o dinheiro a partir daquilo que Deus já mandou a gente fazer. Ele mandou. A gente precisava obedecer e, claro, a gente vive numa época que não é fácil obedecer. A gente precisa de muitas razões para tomar a decisão de obedecer a alguma coisa, mas a gente tem boas razões, porque quando Deus manda as coisas nunca é de uma maneira arbitrária, porque Ele disse pronto. Ele explica para a gente que obedecer a Ele é o melhor para a gente. Obedecer a Ele faz bem para a vida da gente. E eu queria que a gente... à medida que a gente agora vai encerrar o nosso culto, eu vou pedir algum diácono, quem é Felipe, ele vai distribuir, não sei se com mais alguém vai ajudar ele, um cartãozinho que a gente fez para que você possa lembrar dessa mensagem, para que você possa guardar isso dentro da sua carteira, pregar isso com imã de geladeira na sua geladeira, colocar isso em algum lugar da sua casa, que são as maneiras que você pode contribuir através do dízimo que a gente recolhe normalmente aqui na igreja, todos os cultos, através da nossa caixa de coleta, que fica com uns envelopes ali atrás. Se você achar melhor fazer o depósito, tem a conta da igreja para você fazer isso e ter o controle daquilo que você está fazendo. Mas para você não esquecer, dar, ter e ser transforma a sua vida e vai transformar a vida de muitas outras pessoas, assim como a vida de vocês que já tiveram a vida transformada por essa igreja, foi transformada porque lá atrás pessoas resolveram dar, resolveram contribuir, resolveram aplicar uma contribuição constante, sistemática, dentro do percentual que Deus estabeleceu. E às vezes, até mais do que isso, através das ofertas especiais que às vezes a gente também dá e a gente também percebe que precisam ser dadas, para que a vida da gente e a vida de outras pessoas possam ser transformadas também. Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor. E aí, você pode colocar, quem sabe pela primeira vez, sua ganância ou a sua avareza diante de Deus. Colocar isso, se já é um pecado consumado, ou se isso é uma tentação para você, porque aí, pessoalmente, isso para mim é uma tentação, e eu acho que vai ser uma tentação que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida com isso. Mas que a gente possa colocar isso diante de Deus, para Deus livrar a gente disso. Senhor, somos gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque de fato o Senhor é o que nos sustenta, mesmo quando a gente não acredita nisso, Deus.
Jesus disse que o Senhor faz vir o seu sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Então isso significa que mesmo quando a gente não acredita no Senhor, ainda é o Senhor que nos sustenta, ainda é o Senhor que nos dá a provisão, ainda é o Senhor que tem nos mantido vivos até aqui. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Deus, e nós queremos, como igreja, reconhecer isso em todas as esferas da nossa vida. Nós queremos, de fato, viver acreditando nisso. Tomar as nossas decisões acreditando nisso, entendendo isso. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus. Fé é um atributo que o Senhor coloca em nós, que o Senhor acrescenta na nossa vida. Então nós estamos pedindo que o Senhor aumente ou nos dê fé, para que a gente possa acreditar no Senhor como nosso Pai Celestial, como nosso cuidador, como alguém que realmente está interessado na vida da gente. Por isso nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua graça sobre a vida da gente. Nos ajuda a deixar de ser, de sermos gananciosos, de sermos avarentos, nos ajuda a enxergar quando que isso está acontecendo na vida da gente, a não ficar dando nomes bonitos para isso e ficar às vezes enganando a gente mesmo em relação a isso. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, incomode a gente nessas questões, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para administrar bem os recursos que a gente tem. A gente ora pelo nosso país, Deus, que está vivendo uma crise financeira complicada. Tivemos essa semana troca de presidente, tivemos o Michel Temer assumindo agora como governante do nosso país, como a gente sempre tem feito aqui na igreja, Deus, independente se a gente votou ou não votou no governante, se a gente concorda ou não concorda com as ideias do governante, nós reconhecemos pela Tua palavra que é uma autoridade constituída pelo Senhor e que o Senhor nos manda orar por ele. Então nós queremos orar pela vida do Michel Temer, queremos pedir que o Senhor, de alguma maneira que o Senhor consegue fazer, possa orientá-lo para que ele adote políticas boas para o nosso país, que de alguma maneira estanque essa corrupção louca que existe no nosso país. A gente sabe que não vai acabar tudo, mas pelo menos em níveis mais toleráveis e não tão prejudiciais para a nossa nação como tem sido. Queremos pedir que o Senhor nos ajude também a termos boas ideias, a termos, Deus, sabedoria para lidar com as oportunidades que às vezes a crise gera e nos ajuda também, se a crise vai passar, como alguns estão dizendo que vai, que o Senhor nos ajude a entender como que a gente pode aproveitar essas oportunidades que vão surgir, Deus. Mas tudo com o Senhor sendo nosso guia, com o Senhor nos orientando, com o Senhor nos mostrando como é que a gente deve viver, como é que a gente deve trabalhar e como que a gente deve lidar com o nosso dinheiro. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, abençoe a nossa igreja, Deus, que vai completar há 15 anos aqui nessa cidade. Nos ajuda, Deus, a ser uma igreja transformadora, uma igreja que impacta a vida de muita gente, que leva o Teu Evangelho e a mensagem de mudança do Senhor para muitas outras pessoas ainda. Esse é o nosso desejo e precisamos que o Senhor nos ajude nisso também, Deus. E peço que o Senhor dê a cada um de nós uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, cheia também, Deus, de oportunidades de encontros contigo, de momentos de oração, de leitura da palavra, de momentos de escutar o que o Senhor tem para a vida da gente. Leva cada um de nós em paz para casa, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, livra a gente de todo mal. Não deixe, Deus, a gente cair na tentação de sermos gananciosos. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.